Estamos ao vivo para mais uma live. Bom dia, meu povo. Bom dia a vocês que estão chegando aqui na live. Bom dia, Ederson, Henrique, Ian, Pedro, Gabriel, Clériston, Wellington, Daniela. Bom dia para vocês. Bom dia, Cláudia. Bora lá, meu povo, para mais um dia de live. Ai. Todo dia quando eu coloco bom dia aí, eu digo bom dia para quem não só faz o que quer, mas faz o que tem que ser feito, né? Quando eu falo essas coisas não é da boca pra fora não, viu? Porque hoje eu tô naquele típico dia que eu tô fazendo o que tem que ser feito. Ontem eu tava fazendo o que eu queria, porque domingo eu fui dormir, era 9 horas da noite. Se dormir 9 horas e acordar 5, tá de boa, tá confortável. Então num dia como esse, o que é que eu tô fazendo? Eu tô fazendo o que eu quero, né? Eu acordei bem, acordei cedo e tal. Mas hoje eu tô literalmente fazendo o que tem que ser feito, porque ontem eu já fui dormir 11 e pouca da noite, pra acordar 5, você já acorda... Você acorda, mas não acorda. Mas é sobre isso, a gente falou sobre isso ontem, sobre o compromisso público. A partir do momento que o seu compromisso não é mais só com você, mas o seu compromisso é algo que envolve outras pessoas, você vai fazer. Por mais que doa, por mais que dê trabalho, por mais que de certa forma seja difícil, mas quando o compromisso acaba se tornando um compromisso público, você vai fazer. Eu já dei um exemplo aqui, bora Daniel, bom dia. Eu já dei um exemplo aqui de um grupo de desafio que eu tenho, né, com os amigos. A gente tem um grupo, esse grupo deve ter, 13 pessoas, eu acho, hoje em dia. E aí quem não treinar, paga R$50 a cada um do grupo. É simples assim. Quem não treinar um dia, tem que ser todos os dias de domingo a domingo. Não pode falhar, dia nenhum. Falhou um dia, você paga R$50 a cada um do grupo. Você paga R$50 a 12 pessoas, vai dar R$600 aí de prejuízo um dia de treino. E essa é uma forma de você manter um compromisso público. E eu, por exemplo, nesse desafio, ninguém nunca, jamais, never, ninguém nunca viu a cor de R$1 meu. Nunca. Por quê? Eu já tenho um compromisso comigo mesmo. Quando o compromisso é assim, e quando o compromisso é algo que envolve dor, esqueça, amigo. Aí é que você vai fazer mesmo, você vai produzir e a coisa vai acontecer de verdade. Deixa eu deixar uma mensagem fixada aqui. Manda a sua pergunta. A ideia dessa nossa live... Meu cabelo tá meio bagunçado. A ideia dessa nossa live é que a live seja uma live mais interativa, né? Mais como um bate-papo pra gente poder trocar uma ideia. A gente bater um papo aqui durante esse tempo. Fechou? Então vamos lá, vamos começar, né? Hoje a gente tá indo pra nossa 16ª live, aonde todos os dias eu tô fazendo a leitura do livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, que segundo a Bíblia foi o homem mais rico e mais sábio que já existiu. Fechou? E aqui todo dia a gente está pegando insights sobre negócios, sobre vida pessoal, principalmente sobre sabedoria em todas as áreas. Então vamos lá, hoje é dia 27, Provérbios 27. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Não se gabar do dia de amanhã. Deixe que os outros o louvem e não a sua própria boca. Um estranho, e não a você mesmo. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Não se gabar do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Isso aqui é interessante, porque ele está falando o seguinte, ele não está falando assim, não planeje o dia de amanhã. Ele não está falando para você não pensar no dia de amanhã. A linguagem que Salomão está trazendo para a gente aqui é justamente de que não se gabe do dia de amanhã. Quantas vezes a gente não fez um plano, você fez um plano de comprar o carro que você quer, a casa que você quer, aí o que é que você faz? Você já sai espalhando para todo mundo. Tem gente que vai inclusive fazer o quê? Se gabar, né? Não, top,
pá, não sei o quê. Você já contou pra todo mundo, você já se gabou, mas você não sabe o que é que vai acontecer. A gente já leu aqui em um dos dias que os planos procedem da gente, mas a realização desses planos, eles procedem verdadeiramente do Senhor. E a partir do momento que a gente tem esse entendimento, a gente entende que é algo mais o quê? Ó. Silêncio, fica de boa. Você pode falar para as pessoas o que você tem de meta, de objetivo, de coisas grandiosas que você tem que fazer. Você deve falar. A garganta tá falhando hoje. Você pode falar sobre essas coisas. Você não só pode, como você deve falar. Você deve usar a sua boca para produzir vida. Por exemplo, é você chegar num dia como hoje. Por exemplo, eu sei que tem várias pessoas que estão aqui na live que estão muitas vezes começando no mundo do marketing digital e tal, que estão começando a querer desenvolver algum negócio nesse sentido. E é sobre você chegar, mesmo você sendo um iniciante hoje, é você se olhar no espelho e verbalizar o resultado que você quer ter. Se você é iniciante, é você olhar no espelho e verbalizar assim, ó. Eu faço 3 mil reais por mês com a internet. Eu já faço 5 mil reais por mês com a internet. Eu já faço 10 mil reais por mês com a internet. É você começar a verbalizar sobre isso, mesmo que isso não seja a sua realidade hoje. Mas se aqui fala que a nossa palavra ela tem a capacidade de produzir vida ou de produzir morte, use a sua boca, use as suas palavras para poder produzir vida. Porque as nossas palavras elas carregam energia. E essa energia que as nossas palavras carregam, elas vão levar a gente a algum determinado resultado. E talvez isso pareça bobagem. Talvez isso pareça... Hoje, garganta tá sem voz, viu? Talvez hoje isso pareça uma besteira, né? Talvez pareça uma bobagem esse negócio. Não, minhas palavras carregam energia. Deixa eu te falar uma coisa. Um amigo meu que é psicólogo, ele fez um desafio no Instagram. Provavelmente alguém já deve ter visto algum vídeo nesse sentido, mas um amigo meu fez. Ele fez um desafio. Ele pegou 2 potinhos de arroz e para um potinho de arroz ele ficava falando palavras positivas, certo? Já no outro potinho ele ficava falando palavras negativas pro arroz. Pro arroz. Arroz não tem cérebro, arroz não tem cognitivo para entender as palavras. Por que você ouve o que eu tô falando e você entende o que eu tô falando? Porque você tem um cérebro dentro da sua cabeça. O seu cérebro tem o ouvido ele serve para quê? O ouvido ele serve para captar o ruído externo. Na verdade, o ouvido ele capta vibrações, certo? Nosso ouvido ele vai captar as vibrações ao nosso redor e vai transmitir isso para o nosso cérebro vai processar em algo que a gente está ouvindo. E tudo isso acontece num milésimo de segundo, numa fração de segundo. E o que acontece? O arroz, até onde eu sei, ele não tem ouvido, ele não tem cérebro, ele não tem nada disso. Então, o que explica o fato de que ele fala palavras positivas para um arroz. O arroz dura mais tempo. E o arroz que ele está falando palavras negativas, aquele arroz ele estraga mais rápido. E foi um desafio que um amigo meu fez. Está lá no Instagram dele. Depois eu vou até postar nos meus stories. Se vocês quiserem ver, me mandem uma mensagem lá no direct falando para eu poder postar, que eu vou postar no meu Instagram para vocês verem. Então, verdadeiramente, a nossa boca ela tem o poder de produzir vida ou de produzir morte. E por que isso acontece? Porque as nossas palavras, elas carregam poder. As nossas palavras, elas contêm energia. Quando esse amigo meu, ele estava falando essas palavras negativas pro arroz, ele estava emitindo uma energia negativa. Era isso que estava acontecendo. E aí é que está o ponto. Não é sobre a palavra em si, não é sobre o arroz ter um ouvido e ter um cérebro, porque o arroz não entende nada. Mas o arroz, como todas as coisas, vão sentir a sua energia. Alguém aqui que está na live, algum dia, estava presente em algum ambiente, que chegou uma pessoa, sabe aquela pessoa que chega e parece que suga o ambiente que você está? Quem aí já passou por uma situação como essa? Você está num ambiente, chegar uma pessoa e você sentir tipo assim, rapaz,
uma energia ruim, sabe? Aquela coisa que parece que tá sugando a energia de todo mundo que tá ao redor. Isso é muito real, tá? Isso é muito real. Assim como o mundo espiritual é algo real. Aí o Luciano falou, energia pesada, é isso aí. O mundo espiritual, ele é algo 100% real. Não é porque você não vê, ou não é porque você é ignorante acerca disso, que isso não existe. Quer ver um exemplo de você sentir intensamente algo que você não vê? Para quem ignora a existência do mundo espiritual, por exemplo, o que é que você vai fazer? Você vai arrancar a tomada. Não faz isso não, tá? Eu tô só dando um exemplo, pelo amor de Deus. Vai lá, arranca a tomada, mete o dedo no fio. Você não tá vendo a energia elétrica, mas você vai sentir uma energia tão pesada. Aí você vai sentir o que é uma energia de verdade. Então, a sua ignorância acerca do mundo espiritual, por exemplo, não invalida a existência dele. Não é porque você é ignorante sobre esse assunto que você vai achar que esse assunto não existe. Assim como alguém que é ignorante que vai dizer assim, não, eu não vejo a energia elétrica, então a energia elétrica não existe. Mete o dedo no fio que você vai ver o que é que vai acontecer. Vai lá. O fio que tá passando energia, que tá carregando energia, mete o dedo no fio que você vai ver o que é que vai acontecer. Aí, ó, o Gil Marcos falou algo perfeito aí, ó. Existem pessoas que só reclamam da vida, reclamam de tudo, que as pessoas passam a ser negativas, é isso aí. Se a nossa palavra, ela tem esse poder de produzir vida ou produzir morte, a gente vai usar isso pra quê? É igual uma arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo mata, não mata? Mata. Mas, deixa eu ver. Na palma da minha mão aqui, eu vou achar aqui na minha frente alguma coisa que mata também. Fechou? Aqui, ó. Isso aqui mata. Esse pentezinho. Isso aqui mata. Deixa eu ver. Mata mesmo, viu? Só de eu dar um toquinho aqui já tá doendo. Imagine enfiar isso daqui no lugar certo. Ou no lugar errado. Ó, outra coisa que mata. Uma caneta mata. Uma caneta mata. E o que é que acontece? A arma de fogo é a mesma coisa. Qualquer objeto, ele serve para matar. A diferença é que a arma de fogo, ela foi criada com o objetivo de defesa pessoal. Beleza? Beleza. Qual que é o ponto? Uma arma mata, mas depende do para que você vai usar. Se você tem uma arma em casa para defender a sua família, é uma coisa. Se você usa uma arma para resolver confusão de bar, é outra coisa completamente diferente. O mesmo objeto, ele vai ter finalidades diferentes. A mesma coisa são as suas palavras. A sua palavra, ela vai ter o poder de te proteger ou de produzir vida para você, ou a sua palavra, ela vai ter o poder de te matar ou matar as pessoas que estão ao seu redor. Como? Reclamando da vida, enchendo o saco, cuidando da vida dos outros, quando você fica só na fofoca. Não, é só um comentáriozinho. Não. E pra quem tá numa frequência diferente, né? Pra quem tá numa situação diferente, deixa eu ver se Marquinho entrou na live. Tá aí, né, Marquinho? Eita. As pessoas que estão aqui na live, que são pessoas que convivem mesmo ao meu redor, porque pode até parecer hipocrisia falar um negócio desse. Ah, não, o Aldo não fala da vida de ninguém. Pergunta aí, pra quem tá na live aí. Tem Marquinho, deixa eu ver quem mais tá aqui que convive comigo. Deixa eu ver. Minha mãe tá aqui na live. Pergunta pra ela aí se eu gosto de ouvir conversa da vida dos outros. Coisas que não vão edificar em nada. Quando é algo tipo assim, rapaz, você viu que fulano conquistou tal coisa? Você viu que fulano conseguiu desenvolver? Rapaz, eu fiquei, que massa, viu? Fiquei feliz por ele. Isso aí é uma coisa. Outra coisa é, você viu que fulano brigou com não sei quem, e não sei quem teve não sei o que, e fulano terminou com ciclano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, já tenho coisa demais pra fazer. Demais. Só esse compromisso que eu arranjei com vocês aqui, de fazer live todo dia, 6 e 6 da manhã, só isso aqui já é motivo suficiente pra não querer saber da vida dos outros. Preciso dormir cedo, pô. Preciso trabalhar. Eu vou ser pai. Vou ser pai não, eu já sou pai pela segunda vez. Pai, pela segunda vez, aos 28. Hoje mesmo é o dia que eu falei pra vocês aqui, né? Tem dia que a gente faz o que quer e tem dia que a gente faz o que tem que ser feito. Hoje aqui no sono que eu tô, meus amigos. Hoje eu tô aqui só no fazer o que tem que ser feito. E o pior é quando você passa a enxergar. Bora trocar ideia, gente. Pô, manda nos comentários aí, manda aí o que é que você acha, manda se você concorda, se você discorda de mim, fala alguma coisa aí, acorda. Ó, e o pior, quando você passa a enxergar essas situações, você automaticamente se afasta. E essas pessoas ainda julgam você. Eu mesmo saí como metido playboy riquinho, só eu sei da minha guerra. É isso aí, é normal e tá tudo bem.
Ó, Marquinho comentou aí, ó. Nós, com frequência máxima, não falamos da vida de ninguém. E quando falamos é cuidar da vida dos outros. Ficar vendo o que fulano falou, fez ou deixou de fazer. É exatamente sobre isso. Hoje o Marcos, e é isso aí, velho. O que é que acontece? A partir do momento que você começa a mudar, tem certos ambientes em que você perdeu a graça, sabe? Tipo, eu tenho vários amigos que são pessoas assim que eu amo como pessoa e tal. Eu tenho vários amigos assim ainda. Só que são os amigos da época que a gente se encontrava pra beber, pra ficar muito louco e era massa, sabe? Legal, não vou dizer que isso foi um período ruim na minha vida, porque hoje eu não faço mais isso, não. Não vou dizer que isso foi uma coisa negativa. Foi, mas enfim. Não, os caras que eu conheço dessa época, os caras são pessoas que eu gosto como pessoa até hoje. Só que o que é que acontece? Perde a graça. O ambiente dos caras é o mesmo até hoje. Os caras só se encontram pra beber, não sei o que e tal. Perde a graça. Eu perco a graça pra eles e eles perdem a graça pra mim. É uma coisa que é natural. Isso vai acontecer naturalmente. Então, a partir do momento que você começa a viver um estilo de vida diferente, a partir do momento que você está numa frequência diferente, os seus relacionamentos e as pessoas que estão ao seu redor vão mudar. Não tem para onde correr. Esses ambientes, eles vão mudar e vai ser uma coisa que vai acontecer naturalmente. E tá tudo bem, é normal. Não é porque eu deixei de andar em determinados ambientes que eu deixei de gostar de certas pessoas. Não é porque eu deixei de fazer certas coisas que eu vou repudiar pessoas. Não, de jeito nenhum. A questão é que, para estar no mesmo ambiente, acaba... Quer ver um exemplo? Eu, quando eu bebia, eu era o tipo do bebo chato. Eita desgraça, eita cara chato. Eu era muito chato, muito, sabe? Esse cara que fica enchendo o saco, que quer ficar fazendo besteira e tal. Eu era desse tipo. Vai eu hoje estar num ambiente com gente como eu era antes, velho. É difícil demais, pô. É muito difícil, pô. Tu é doida? Aguentar a conversa de bebo. Eita, negócio chato da desgrama. Então, tipo assim, eu não repudio as pessoas que vivem ainda esse estilo de vida. Só que a questão é que, sabe, que não bate mais, que não dá match, é assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Você que mora com seus pais ainda, um dia você vai evoluir, você vai ter a sua própria família. Um dia você vai crescer, vai ter seu filho, sua filha e tal. E imagina mudar de ambiente, de amizade. Aí é que vai acontecer mais ainda. Aí, ó. Tem bebo que fica valente, que fica rico, que fica chato. Eu era todos ao mesmo tempo. Tudo aí. Você fazer um mix de características do embriagado era eu. Ó, e essa sua mudança começou quando? E qual o motivo de querer mudar? Véi, existem coisas que a partir do momento que você vê, não tem mais como você desver. Beleza? O que você vê não tem como você desver. Viu? Ó, eu vi essa xícara aqui. Vocês viram essa xícara aí agora? Não viram? Pronto. Tem como você desver? Você olhar assim e falar, não, eu preciso apagar da minha memória aqui, eu preciso esquecer que eu vi uma xícara azul na live. Não tem como, velho. Você viu, já era. Qual que foi o ponto? Qual que foi a virada de chave? Eu comecei a buscar sabedoria. Por quê? E sendo sincero, eu comecei a buscar sabedoria por um motivo de quê? Eu queria ganhar dinheiro. Ponto. Esse era o motivo. Queria ficar rico. Beleza. Fui picado pelo mosquitinho que incita ao ricavírus. Certo? Esse era o motivo. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a ler. Deixa eu ver. Meus livros estão aqui, né? O quarto que meus livros ficavam guardados virou o quarto de uma menininha. E aí meus livros estão tudo aqui agora, ó. Olha a quantidade de livros que eu tenho aqui. Livros sobre empreendedorismo, sobre... deixa eu até sentar aqui, ó. Você vai achar livro aqui de todo tipo. Eu tenho até que organizar isso numa biblioteca depois, ó. Smart Money, sobre captação de investimento, 48 Leis do Poder. Esse livro aqui é muito bom. Pai Rico, Pai Pobre é clássico, né? Eu tinha Os Segredos da Mente Milionária, mas emprestei e nunca voltou. Esse aqui eu nunca li. Enfim, você tá vendo aqui, né? A quantidade de livro que tem aqui. Deixa aqui que depois eu guardo esse negócio. Vira pra cá de novo. Qual que é o negócio? Eu comecei a perceber que me faltava muito conhecimento. Eu li 90% dos livros que tem ali. Só que tem livros que eu li, sei lá, 10 vezes, provavelmente. Os Segredos da Mente Milionária mesmo eu devo ter lido no mínimo
mínimo umas 10 vezes. Tem um livro do Paulo Vieira que chama Fator de Enriquecimento. Para vocês que são desorganizados financeiramente, leiam esse livro. Leiam, porque o livro é muito bom mesmo, de verdade. E aí qual que é o negócio? Eu queria ganhar dinheiro, era bem simples. E aí eu comecei a fazer o quê? Buscar a sabedoria. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui todo dia. Eu de um lado e vocês do outro. A gente está aqui juntos, unidos num propósito. Qual que é o propósito? Todo mundo buscar sabedoria e todo mundo evoluir na vida. Ok? Ok. Comecei a buscar, e aí comecei a estudar. E aí eu comecei a ver que já não fazia mais sentido certas coisas. E essa busca começou a vir daí. Começou a querer saber mais. E aí, qual que é o negócio? Não sei se vocês sabem, mas a maioria dos livros escritos por Napoleão Hill, que é tipo Quem Pensa Enriquece, tem um outro aqui que tá aqui, inclusive, que eu ainda não li. Esse daqui é emprestado. Ah, não, esse daqui não é de Napoleão Hill, não. Salomão, o homem mais rico que já existiu, esse daqui não é de Napoleão Hill. Mas tem muitos livros de desenvolvimento pessoal, esses livros que falam sobre milhão, sobre mentalidade milionária e não sei o quê. A maioria dos insights desses livros, eles são tirados daqui. Da Bíblia, do livro de Provérbios, tá? Porque qual que é a parada? Quando a galera me vê fazendo essas lives, lendo o livro de Provérbios, outro dia eu falei com um cara assim, eu falei assim, ó, não, pô, velho, cansado, acordei cedo hoje e tal, tô fazendo a live, mais perto que o diabo é de Napoleão Hill. Eu falei pro cara assim, eu falei, pô, irmão, tô fazendo live todo dia e tal, tô cansado, não sei o que. Aí ele falou, live é o que? É lançamento? Eu falei, não, todo dia eu tô lendo um capítulo de Provérbios. Aí ele falou assim, ah, tá, esses negócios de igreja aí, né? Negócio de igreja, irmão. Pelo amor de Deus, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Quem um dia aqui já me viu falando assim, ei, bora pra minha igreja? Ou então já falei, vá pra igreja aqui? Dia nenhum. A gente tá fazendo uma coisa que a gente tá buscando a sabedoria e de todas as áreas da nossa vida através desse livro que é o livro de Provérbios. E a virada de chave de verdade aconteceu a partir do momento que eu comecei a buscar a Deus. E aí é que foi verdadeiramente a virada de chave e foi quando eu comecei a mudar. Porque quando eu comecei a buscar ele, eu comecei a estudar a Bíblia. E quando eu comecei a estudar isso daqui, eu comecei justamente pelo livro de Provérbios. Eu tô lendo o livro de Provérbios por quê? Porque se você for para os evangelhos e tal, aí vira uma pregação, irmão, aí o pau quebra, aí é fogo do céu e é para lá que vai. Só que qual que é o negócio? O livro de Provérbios ele é um livro que ele traz um manual de vida. Isso aqui é um livro de desenvolvimento pessoal. Qual que é a questão? É que a leitura não é tão simples quanto é um livro desse aqui, por exemplo. Esse aqui é o ponto. A leitura disso aqui é mais simplificada do que isso aqui. E esse aqui é o negócio, certo? E aí quando eu comecei a buscar a Deus de verdade, comecei lendo Provérbios, aí fui para os evangelhos, aí eu comecei a ter experiências, aí eu comecei a perceber que muitas das coisas que eu fazia na minha vida e no meu dia a dia não faziam mais sentido. Eu olhava para aquilo e falava, pô, velho, eu tô aprendendo aqui que a sabedoria é pra cá. Só que as atitudes que eu tô tendo no meu dia a dia estão me levando pra cá. Pra que eu vou continuar fazendo as mesmas coisas? E aí o que foi que eu fiz? Comecei a desviando a rota aos poucos. Porque não é assim, você não vem aqui e virou pra cá. Você vai desviando a rota aos poucos. É todo dia você mudando alguma coisa. É todo dia você fazendo o quê? Você pegando aqui uma pílula de sabedoria, uma pílula de conhecimento e fazendo o quê? Colocando em prática. Buscou alguma coisa, achou alguma coisa aqui, vai colocar aquilo em prática no seu dia. E esse aqui é o processo, entendeu? Você, pai, também, como você lida em ensinar seu filho hábitos e pensamentos de prosperidade, sendo que a família é muito negativa e cheia de crenças. Irmão, a família é tua, pô. A tua família agora é você, a sua esposa e seu filho ou sua filha. Essa, a partir de agora, é a sua família. E na sua casa e na sua família, quem diz o que é certo e o que é errado é você. Ok? É você. Então, você não vai ignorar conselhos das pessoas que estão ao seu redor. Você não vai pegar e achar que você é o ser supremo de sabedoria. Porque tiveram momentos que eu fui assim, tá? Confesso. Quando eu comecei a buscar verdadeiramente sabedoria, quando alguém vinha me dar um conselho, uma ideia, uma opinião, eu não sabia nem ouvir. Eu só olhava e falava, não, isso aí não faz sentido pra mim, pronto, e acabou. E não é assim que as coisas funcionam. Até porque a gente já viu aqui todos os dias que a sabedoria ela vem muito mais do ouvir do que do falar. Porque a gente tem 2 ouvidos e uma boca. A gente tem que aprender a ouvir mais e falar menos. E aí, hoje, eu sei ouvir tudo que as pessoas querem me falar. Quer me falar? Beleza, tá de boa.
Só que eu sei filtrar. Eu sei que tem coisas que fazem sentido para minha casa e tem coisas que não fazem sentido. Aldo, eu não sei o que é que faz sentido. Vai buscar sabedoria, irmão. Sabedoria começa daqui. Isso daqui foi um manual que a gente teve para nossa vida. Manual de vida. Você não precisa nem acreditar em Deus. Nem precisa. Não acredite, não. Só comece aqui. Começa a ler o livro de Provérbios. Começa a ler esse negócio aqui chamado Bíblia. Começa a ler de verdade, tá? Não é só ler, tipo, deixar aberto num salmo em cima da mesa, não. Isso aí não serve para nada. É só um objeto de decoração. Quando a sua Bíblia serve para isso, a sua Bíblia e esse meu... Deixa eu ver. Aqui, ó. A sua Bíblia e essa cafeteira, elas servem para a mesma coisa. Que essa cafeteira não faz café. Ela tá aqui só para poder enfeitar o ambiente. Então, se sua Bíblia fica aberta assim, ó, dentro de casa, lá em cima da mesa, ela tem a mesma função que aquela cafeteira. Cafeteira pra cá, aqui. Tem a mesma função que essa cafeteira. É um objeto de decoração. Se você, não sei se você sabe, mas se você cometer um crime, você vai lá e comete o crime, você vai lá e mata alguém. Aí a polícia vai lá e te prende e tal. E aí você vai chegar na frente do juiz e vai dizer assim: ah, eu não sabia que matar alguém era crime. A lei diz que se você comete um crime, mesmo que você não saiba, ainda assim você responde por esse crime. Porque o fato de você não saber que aquilo era crime, aquilo é culpa sua. Beleza? A mesma coisa é isso aqui. Você vai fazendo merda na sua vida sem querer. Você faz por falta de sabedoria. Você faz por falta de conhecimento. Na própria Bíblia fala: o meu povo padece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, você vai tomar atitudes que são erradas. Você vai ter atitudes que não vão prosperar a sua casa, a sua vida, a sua família. Você vai adquirir crenças. Você vai deixar pessoas entrarem na sua intimidade que não deveriam entrar. Você vai, em muitos momentos que era para você agir de uma forma mais enérgica, você não vai agir de forma enérgica. Você vai ser aquele pai bundão, aquele pai bunda mole, sem nem saber e sem nem perceber. Só que, mesmo que você faça algo de boa vontade, mesmo que você não saiba que está fazendo algo errado, mas você está fazendo algo errado. E se você faz algo errado, é culpa sua. Você sabendo que aquilo é errado ou não. Ah, mas eu não sabia que está errado. O problema é seu, a culpa é sua. Se você não sabia, já é culpa sua. E é assim que as coisas funcionam. Eu sempre me vi numa barra de progresso em percentual dos pés à cabeça. Quanto mais eu busco, mais a porcentagem aumenta. E à medida que Deus vai entrando, o resto vai saindo. O progresso tá na canela ainda. Boa, Marquinho. Eu acho que vai chegar um momento que o progresso vai chegar por aqui. E aí, depois disso, fica complicado. Porque se você chegar a 100% de progresso, amigo, acho que só Jesus, viu? Tô gostando, viu, da live de hoje. Todo mundo acordado. Todo mundo conversando, participando, né? Bora pro próximo aqui. Cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Isso aqui você podia anotar. Se você tiver uma Bíblia, você podia grifar. Ó. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Minha mãe tá na live, né? Um dia eu cheguei pra minha mãe, um dia desse. Minha mãe tá aí pra não me deixar mentir. Um dia desse eu cheguei pra minha mãe e eu agradeci pelas vezes que ela me bateu. Porque todas as vezes eu mereci. Ela nunca me bateu sem motivo. Todas as vezes eu mereci. E ela dizia... Ela falava assim: rapaz, um dia você vai me agradecer por essas coisas. E realmente um dia eu olhei para aquilo, eu fui lá e agradeci. Ela estava fazendo uma coisa que não era o que ela queria fazer. Isso era uma ferida feita por alguém que ama, que é o que está aqui. Só que os beijos de quem odeia são enganosos. É muito melhor você ter uma pessoa para te trazer uma pílula de sabedoria, de conhecimento, alguém que te ama de verdade, por mais que aquilo te desagrade num determinado momento. Do que você ter pessoas ao seu redor que estão lá só para falar o que você quer ouvir. Falar o que você quer ouvir é muito confortável. É igual uma live dessa. Imagina se eu fosse falar o que todo mundo quer ouvir. Não ia ter 20 pessoas aqui, ia ter 200 pessoas. E ia dizer: não, vem cá que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro sem fazer nada, né? Que é a moda hoje em dia na internet. Vou ganhar dinheiro você vai ganhar dinheiro sem fazer nada. É a moda, é o que todo mundo quer. Na moleza, no copia e cola. Só que no copia e cola você vira um dependente. A
Para você copiar algo, alguém tem que ter escrito algo. Só que se esse algo que alguém escreveu tá errado e você cola errado, vai dar merda, não tem pra onde correr. Ou então você sempre vai estar dependente de uma outra pessoa. Então é muito mais útil para a sua vida você aprender a pensar. Em todas as áreas da sua vida, você tem que aprender a pensar. E o ato de você aprender a pensar vem justamente de você aprender a fazer o quê? A questionar as coisas. Ó, quer ver um exemplo? Bom dia, você já viu os fake com sua imagem? Já, todo dia aparece um diferente. E aí qual que é o negócio? Tem gente que é inocente a ponto de chegar no direct do meu Instagram dizendo assim: esse perfil é seu? Você estava me oferecendo criptomoeda aqui? Pô, pelo amor de Deus, eu oferecendo criptomoeda? Sabe, é questionamento, é aprender a questionar. Ainda bem que agora tá chegando Instagram verificado aí, o Instagram ainda não liberou pra mim, mas assim que meu Instagram liberar verificado, eu vou verificar meu Instagram justamente para acabar com esse negócio, com essa chatice, com essa agonia, porque isso é muito chato. A galera aí hoje em dia tem algum software, alguma coisa que clona o Instagram dos outros. E aí clona o Instagram e fica aí oferecendo produto de mercado financeiro. E tem gente que ainda chega a achar que eu vou sair abordando, porque o que eu tenho para fazer foi reduzido a nada, né? Para eu chegar oferecendo a todo mundo no Instagram produto de mercado financeiro. Pelo amor de Deus. Faz nem sentido uma coisa dessa. Pra mim liberou ontem. E eu não tô vendo o teu verificado por quê ainda, meu amigo? Oxi. Verifica logo, rapaz. Ó, vamos lá. Versículo 7. Quem está... Ô, Marquinho, inclusive, só uma coisa aqui, licença aqui, viu, gente? Marquinho, você vai me buscar na oficina daqui a pouco, né? Só me fala aí se sim. Que é pra gente ver a reunião com o Daniel, viu? Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Isso aqui é mais um aprendizado. Isso aqui é mais um aprendizado que eu tive na minha vida enquanto eu era criança. Minha mãe fazia alguma coisa para eu comer, e aí criança, quando quer encher o saco, quando quer só comer o que ela quer, fica dizendo que as coisas tá ruim, né? Minha filha tem essa mesma mania, mesma mania. Ontem eu tava para ir pro escritório depois do almoço, e aí quando eu vi que mais uma vez minha bonitinha tava enrolando para poder comer, eu sentei do lado dela e falei assim, ó, eu e você, a gente só vai levantar daqui depois que você comer tudo. E ela bota um tiquinho de comida de nada e fica enrolando, ah, minha barriga tá doendo, ah, porque tá ruim, ah, porque não sei o que. Eu falei, não, você vai comer. Aí daqui a pouco, para cada desculpa que ela inventava, eu chegava e ia lá com uma solução. Ela, porque eu não tô conseguindo pegar aqui com o garfo. Eu, não, relaxa, não tem problema, eu pego uma colher pra você, não tem problema nenhum. E o que acontece? Quando eu era criança, minha mãe falava que eu não queria comer porque eu não tava com fome, porque se eu tivesse com fome eu comia até pedra, né? Até pedra você ia querer comer. E é o que tá dizendo aqui, quem tá farto pisa o favo de mel. Nessa época que o livro de Provérbios foi escrito, o favo de mel provavelmente devia ser uma coisa boa, né? É com mel. Mel é uma coisa que até hoje é uma coisa cara, é difícil de achar e tal. E aqui tá dizendo que pro faminto, até o amargo é doce. Pro faminto, até o amargo é doce. Então, você tá farto, você tá cheio, você não quer. Mas quando você tá com fome, qualquer coisa serve. Isso vem de algo da gente saber valorizar o que a gente tem. É uma coisa que eu falo pra minha filha todo dia. Eu olho assim e falo, pô, meu Deus do céu, me dá uma agonia, o desperdício de comida que é. E eu venho justamente trabalhando isso em casa, trabalhando isso nela. Por quê? Todo dia desperdiçando comida. Pô, velho, quantas pessoas queriam comer aquilo ali e é coisa que às vezes tá indo pro lixo, porque vai lá e daqui a pouco derruba, daqui a pouco ela começa a inventar. Ah, não quero mais. Ah, eu já tô cheia. Ah, porque é minha barriga. Ah, porque não sei o quê. E a gente precisa ter consciência em relação a isso, né? Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Sua casa é sua casa, irmão. Viu? Não anda vagueando o mundo afora, não, porque é problema, viu? Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade. Mais vale um vizinho perto do que um irmão longe. Meu filho, seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Quem nunca, né? A gente até já falou sobre isso aqui em alguma live. Às vezes
a gente tem muito isso na adolescência, né? E tem muito adulto também que não sabe dizer não. Às vezes você vê coisas, você vê situações acontecendo no seu dia a dia, ao seu redor e tal, que você sabe que vai dar merda, você não quer ir, você não quer fazer, mas tá no ambiente errado, né? Tá aquele grupinho, o pessoal inventa, não, todo mundo vai. E aí, ó, merda acontecendo, né? Então, o prudente, ele vê o mal e faz o que? Ele se esconde. Deixa lá. O que é a prudência? A prudência é você se antecipar em relação a certos problemas. A prudência, ela tá muito mais ligada a você deixar de fazer coisas que são desnecessárias. Tem muita coisa que é desnecessário. Um exemplo que eu dou toda vez aqui quando a gente fala sobre prudência. Se eu quiser andar na avenida aqui, na avenida paralela aqui em Salvador, mas se você é de outra cidade, quando você quer andar na avenida principal da sua cidade, aqui no caso a avenida paralela é 80 km por hora. Aldo, eu tenho medo de andar a 150 km por hora nessa avenida? Não tenho. Medo eu não tenho. Mas o que é que eu tenho? Eu tenho prudência. Aquilo é uma coisa que é uma coisa completamente desnecessária. Para que eu vou ficar fazendo? Para que eu vou fazer se aquilo pode me expor ao risco da ruína? O que é o risco da ruína? É o risco de você ir à ruína, ou seja, você morrer, se machucar de forma grave, sem necessidade. A partir do momento que você é marido, que você é pai, que você é empresário, que você é qualquer coisa, você tem que parar de ficar se expondo ao risco da ruína. Por quê? Porque é algo que é desnecessário. Imagina por um motivo besta, por algo banal, sem necessidade, você sofre um acidente. E aí? Como é que você vai prover para sua casa? Então a prudência, ela não está ligada a você ser medroso. O medroso não é prudente. Ser medroso não é ser prudente. São duas coisas diferentes. A questão é que tem coisas que não fazem sentido para você. Tem coisas que não tem necessidade. E é isso que Salomão está trazendo pra gente aqui. O prudente, ele vê o mal e faz o quê? Quero nem saber. Deixa pra lá. Se esconde. Bora, Hugão. Como é que tá, irmão? Beleza? Mas os ingênuos, eles seguem em frente e vai fazer o quê? Sofrer as consequências, amigo. É como eu já falei aqui na live de hoje. Se você faz algo consciente de que aquilo é errado ou não, só o fato de você estar fazendo aquilo ali já faz com que você se enquadre no erro. O exemplo que eu dei foi, você foi lá e matou uma pessoa. Aí o juiz chega, pô, e aí? Por que você matou? Ah, não sabia que matar era errado. O problema é seu. Se você não sabe que você está cometendo um crime, mas você está cometendo um crime, você vai pagar pelo crime da mesma forma. Problema teu. Ah, mas eu tava vivendo uma vida... Eu tava só deixando a vida me levar. E eu não sabia que eu ia passar o resto da vida ganhando um salário mínimo, não. O problema é teu, irmão. Você não buscou sabedoria, você não buscou conhecimento, é problema seu. Se você não busca, você vai sofrer as consequências independente de qualquer coisa. E é o que está trazendo a gente. É o que Salomão está trazendo pra gente aqui. O ingênuo, ele faz o quê? Ele segue em frente. E aí vai acontecer o que com ele? Vai sofrer as consequências. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho. Que ela sirva de penhor quando ele se obriga por mulher estranha. Você vê, né? O quanto isso daqui é o que eu tô falando pra vocês. Isso aqui é um livro de desenvolvimento pessoal. Ele tá falando aqui agora, tá dando dica financeira pra gente. Sobre não ser fiador de outras pessoas, principalmente de pessoas estranhas. É como eu já falei aqui. Aldo, mas sei lá, eu não acredito em Deus, eu tenho minhas dúvidas e tal. Tá tudo bem. Não vou te julgar por nada, não. Quer um livro de desenvolvimento pessoal, que é o melhor livro de desenvolvimento pessoal que existe, a fonte dos livros de desenvolvimento pessoal, de onde nasceram outros livros de desenvolvimento pessoal, leia Provérbios. Ponto. É por isso que todo dia aqui a gente fala de mentalidade, a gente fala de relacionamento, a gente fala de negócio, a gente fala de uma série de coisas. Por quê? Porque tudo isso são coisas que o livro de Provérbios traz pra gente. E isso daqui é a fonte. Muitos dos livros que você vê por aí, eles foram escritos baseados nesse daqui. Fechou? Vamos pro versículo 14. Hoje eu não vou poder demorar muito na live, porque eu tenho compromisso daqui a pouco, então vamos dar uma acelerada. Se alguém bendiz o seu vizinho em alta voz logo de manhã, a sua bênção soará como maldição. A goteira contínua no dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar óleo com a mão. E aí, como é que contém o vento? Eu acho que não tem como, né? E nem pegar óleo com a mão, né? É a esposa briguenta, né? A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, que é sobre a falta de unidade.
existe uma diferença entre união e unidade. Vou pegar de novo aqui para mostrar para vocês. Só que hoje o exemplo a gente vai usar banana. Ó, você tem essas bananinhas aqui, né? Ai. Você tem essas bananinhas aqui. Aqui elas estão juntinhas, ok? Elas estão unidas. Elas estão em quê? Em união. Teve uma aqui que até já soltou do lugar, já atrapalhou meu exemplo. Mas enfim, as bananas aqui elas estão em união. Tá todo mundo juntinho, todo mundo pertinho um do outro. E isso daqui é 90% dos casais e dos relacionamentos. 90 não, 95%. 90% é assim, ó. Vive uma vida onde tá beleza, tá de boa, tá tudo certo. Ninguém busca sabedoria pra dentro de casa, né? Nem um homem, nem a mulher. Só tipo assim, vamos viver a vida, né? Deixa a vida me levar e eu nasci assim, eu cresci assim, tá tudo bem. Isso aqui é união. O que é a unidade? A união, aí qual que é o problema da união? É que quando tem uma ruptura, ó, vai romper aqui do negocinho aqui da banana, ó, rompeu, vai cada uma para um lado, ó. Não sei se você tá conseguindo ver, mas tem uma aqui e outra aqui. Ou seja, teve um rompimento, teve uma dificuldade, o que é que acontece? Vai cada uma para um lado. Só que, a partir do momento que você pega essas duas bananas, você e sua esposa ou seu marido, você pegou essas duas bananas, você jogou as duas dentro do liquidificador, jogou leite e fez uma vitamina de banana, você tem como separar essas duas bananas? Não tem mais. Aquilo ali é a unidade. Você juntou e não tem mais como separar. Tudo virou uma coisa só. E a maioria dos relacionamentos, eles vivem muitos problemas por isso. Primeiro, porque você sempre tem um plano B. Qual que é o plano B? Se der errado, eu separo. Se continuar desse jeito, eu vou embora. Se continuar desse jeito, vai cada um pro seu lado. Já começa daí, né? Que hoje em dia os relacionamentos, eles são completamente descartáveis. Esse é o primeiro ponto, né? Qual que é o segundo ponto? Vocês vivem vidas como se cada um vivesse uma vida diferente. Por exemplo, um exemplo besta aqui, mas eu sei que acontece com muita gente. Às vezes o casal, que o dinheiro que a casa ganha não é da casa, é do casal. Entrou dinheiro, independente do lado que entrou, através de quem o dinheiro veio, não importa. O dinheiro que entrou em casa é de casa. Entrou para os dois, é dos dois. E acabou. E isso é o princípio da unidade. Se essa, a partir de agora, é a sua família, porque qual que é o ponto? Você é solteiro. Você é novo e tal, você é jovem, você é solteiro. É você por você. Acabou. Você faz o que você quer, a hora que você quer. Você não precisa dar satisfação a ninguém. Você não precisa fazer nada, beleza? Por quê? Porque você é solteiro, tá tudo certo. A partir do momento que você começa a namorar, você já começa a ter um compromisso. E aí, às vezes, o cara, eu quero namorar, mas não quero ter compromisso, eu não quero fazer isso. Pô, irmão, você não quer. Deixa a cidadã em paz, deixa para outro que queira ter compromisso com ela, né? E aí, qual que é a parada? A partir do momento que você casa, já não é mais você. É o ser em unidade que são vocês dois. Na própria Bíblia, acho que no livro de Marcos fala que deixará pai e mãe se tornarão uma só carne. Uma só carne. É uma coisa só. Então, a partir do momento que você casa, por exemplo, já não é mais sobre o que você quer ou o que é melhor para você, mas sim sobre o que é melhor para o casal, tá? A partir do momento que você tem filho, já deixa de ser o que é melhor para o casal e se torna o que é melhor para casa, para todos. A partir do momento que você tem mais de um filho, nem se fala. Eu mesmo, eu venho vivendo essas coisas na prática. Eu troquei de carro. E eu troquei um carro que eu gostava muito, um carro top, muito bom, a dirigibilidade boa, do jeito que eu gosto, minha cara, meu carro antigo. Eu troquei por um carro que é um carro mais alto, já é aquele carro mais assim, sabe? Aquele carro que não é aquela coisa, você olha assim e fala, que top dirigir, isso aqui não é uma experiência dirigir um carro desse. Mas é o carro que vai servir melhor a minha família, é um carro alto, é um carro espaçoso, é um carro que minha mulher pega e fica para cima e para baixo e tal. Então essa satisfação supre não vou dizer insatisfação, mas seria isso, supre a insatisfação que eu tenho com o carro, certo? Por quê? Porque aquilo é uma coisa que está servindo para minha casa, está servindo para minha família. Por quê? Porque eu não sou mais a prioridade. E quando a gente começa a falar nesses assuntos, de tipo assim, de você deixar de ser a prioridade, de você começar a priorizar a casa e não sei o que começa a acontecer? A galera começa a sair da live, porque não é o que a galera quer ouvir, né?
Tem coisas que são o que você quer ouvir, tem coisas que são as coisas que você precisa ouvir. E esse é o tipo da coisa que você precisa ouvir. Então, eu vejo como esse negócio aqui da esposa briguenta, por exemplo, o princípio disso já é o princípio de um casal não viver em unidade. É quando um fica o tempo todo falando mal do outro. O tempo todo. Aí, para pra pensar. Eu já não falei aqui que a nossa boca, ela tem o poder de produzir vida e produzir morte. Eu dei o exemplo aqui do meu amigo que fez o experimento com arroz. Quem não ouviu eu falando, qual que é o negócio? Tem um amigo meu que pegou 2 potes de arroz e com um arroz ele ficou falando palavras positivas e com outro arroz ele ficou todo dia falando palavras negativas. O arroz que ele ficava falando palavras negativas foi um arroz que estragou muito mais rápido. Aldo, por que o arroz ouve? Não, o arroz não tem ouvido, o arroz não tem cérebro, o arroz não tem capacidade cognitiva. Mas o arroz, ele sente energia, ele sente a vibração. Tudo é energia. E as nossas palavras, elas têm esse poder. Elas têm o poder de colocar energia para fora. E essa energia pode ser uma energia positiva ou uma energia negativa. E quando você vive em casal, por exemplo, e você fica o tempo todo falando mal do seu cônjuge, ou você fica só exaltando as características negativas daquela pessoa, você não está produzindo vida, você só está produzindo morte. E aí é que tá a parada. E a unidade, ela vem justamente de você começar a entender essas coisas, você entender que vocês são um só. Se você entendesse que vocês dois são um só, você não ia falar mal do seu cônjuge. Por quê? Se vocês são um só e você está falando mal dele, você está falando mal de você também. Aí é que tá. Masaru Emoto é o japonês que fez o teste do arroz. Não, um brother meu fez essa semana. Um amigo meu fez. Quem quiser que eu poste lá nos meus stories, me manda uma mensagem lá pedindo para eu poder postar, que eu vou postar no meu Instagram. Então, unidade é a chave para um relacionamento saudável. O ferro se afia com ferro em uma pessoa pela presença do seu próximo. Por que você tem que ter pessoas próximas a você? O ser humano ele não foi criado para poder viver isolado, para poder viver sozinho. Vão ter momentos que às vezes você vai precisar se isolar, que não tem ninguém ao seu redor que entende a linguagem que você está falando. Quando você começa a buscar sabedoria, parece que você aprende a falar numa língua diferente. Você está vibrando numa energia diferente, a sua frequência vibracional ela está diferente, só que parece que você está falando numa língua diferente. Essa é a impressão que dá, porque você começa a falar sobre coisas que as pessoas ao seu redor têm zero interesse. E às vezes você começa a buscar o desenvolvimento, só que tem pessoas ao seu redor que não se interessam sobre aquilo que você está falando. E quando você começa a aprender sobre algo, você quer falar para todo mundo, né? Você acha que todo mundo tem que começar a escutar, porque aquilo é uma coisa que está te fazendo bem. Você sabe que vai fazer bem para as outras pessoas, mas as pessoas elas não querem nem saber. Elas não têm interesse naquilo ali que você está falando. E o que é que acontece? Você olha para aquilo e fala, não faz sentido para ninguém, e você vai lá, esquece, deixa quieto e pronto. Eu ia falar sobre isso aí agora, que o Wellington tá perguntando qual que é o significado desse provérbio de que o ferro se afia com ferro e a pessoa pela presença do seu próximo. Qual que é o negócio? A gente nunca vai estar sozinho. Nunca. E a gente vai ter que ter pessoas ao nosso redor, justamente para quê? Se você tem... O que quer dizer o ferro se afia com ferro? Para o ferro ficar afiado, provavelmente para a utilidade que ele for ser usado, você vai usar com o outro ferro. Então, um ferro em fricção com o outro, às vezes em atrito, ou às vezes para ajudar um ao outro, é o que vai fazer aquele ferro se desenvolver. A mesma coisa você com pessoas que estão ao seu redor. Você precisa ser a pessoa que ajuda a afiar outras pessoas, a desenvolver outras pessoas, assim como em certos momentos você vai precisar de outras pessoas para poder te ajudar com isso. E quando você tem uma caminhada, seja no mundo dos negócios ou em qualquer coisa, você vai ter que ter pessoas ao seu redor que estão nessa mesma frequência que você está. Pessoas que estão buscando objetivos que são similares ao seu. Pessoas que estão buscando simplesmente vibrar nessa mesma frequência. Inclusive eu já falei, porque tem gente que está aqui na live, tem gente que está aqui e caiu de paraquedas do nada, né, por agora. Mas tem gente que acompanha, tem gente que está aqui todo dia. E eu já vi essa semana, acho que foi ontem, né, o Gil Marcos, que já convidou outra pessoa no dia veio, gostou da live e tal, e é muito sobre isso. É sobre você trazer para as pessoas que estão ao seu redor coisas que vão edificar o todo. E não só a você, mas que vai edificar a todo mundo ao mesmo tempo. Então, um ambiente como esse aqui, esse ambiente que é um ambiente onde a gente está buscando sabedoria todo dia, é um ambiente que você precisa trazer pessoas. Para quê? Para que você afie a essas pessoas que estão ao seu redor, para que vocês cresçam juntos e se desenvolvam juntos. 18. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado. Como a água reflete no rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Rapaz, esse provérbio de hoje é bom, viu? Dia 27, Salomão estava inspirado, porque tem dia aqui que não tem tanto insight não, mas esse de hoje mesmo.
Ó, como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Ontem eu tava falando sobre isso, que tem pessoas nas redes sociais que elas vão criar personagens para poder vender, né? Para poder vender. Porque você vai falar o que a pessoa quer ouvir, às vezes você vai mostrar coisa que às vezes você não tá afim de mostrar. Eu dei um exemplo meu sobre isso aí. Que eu parei de ficar o tempo todo ostentando, mostrando só notificação de venda, carro e não sei o quê. Por quê? Porque o tipo de pessoa que eu atraio com isso é o tipo de pessoa que eu não quero. É o tipo da pessoa que quem me segue por carro vai seguir outras pessoas pelo carro também. E aí é só os caras que querem seguir por isso, vai seguir os caras que tem Ferrari, Lamborghini, etc. Faz o que os caras fazem, vai criar produto mentiroso na internet, produto que diz que tem cura de diabetes, não sei o que lá das contas, é só ir lá e fazer a mesma coisa. As pessoas que eu quero atrair, as pessoas que eu quero ter próximas, as pessoas que eu quero ter próximas comigo, são pessoas tipo vocês que estão aqui na live agora, que vocês estão buscando uma coisa a mais. Não é só o ganhar dinheiro na internet, não é sobre isso. Não é sobre isso. Isso é só o início da coisa, isso é só o atrativo, isso é só o veículo que vai te ajudar a prosperar a sua casa. Porque a partir do momento que você adquire sabedoria, que você adquire entendimento, você vai fazer o quê? Você vai prosperar. Mesmo que você não esteja ganhando dinheiro agora, mas você está estudando, você está prosperando. Você está colocando em prática, você está prosperando mais ainda. E não tem como alguém esconder um personagem. Essas pessoas de rede social, às vezes o cara aparece, pega um hype e daqui a pouco some, desaparece. Por quê? Porque assim como a água reflete o rosto, o coração reflete o que a pessoa é. Então, não adianta você querer ser um personagem da rede social, você querer ser o dublê de rico para poder ganhar audiência, etc. Porque no final das contas não vai funcionar. Uma hora a conta chega e aí não vai dar bom. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam. E os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Vou dar uma dica para vocês. Elogio não te edifica em nada. Elogio é um alimento para o seu ego. Beleza? Elogio é um alimento para o seu ego. Esse final de semana eu fiz um curso presencial lá no escritório. Foi um curso chamado Formação Rápida para Gestores de Tráfego. E eu formei pessoas, obviamente. Chegou no meio do curso, eu cheguei para a galera e falei assim, preciso de um feedback negativo seu aqui. Alguma coisa que podia ter sido melhor. Aí uma pessoa foi falar assim, eu não tenho o que falar porque a sua didática é muito boa e tal. Eu falei, desculpa, mas eu não quero saber. Eu já sei que a minha didática é muito boa. Elogio naquele momento ali não vai me edificar em nada. A pessoa chegar e falar, a sua didática é muito boa. Beleza, não é arrogância da minha parte. Mas eu já ouço isso de todo mundo o tempo todo. Eu quero saber, dentro daquilo ali, dentro daquilo que eu estou fazendo, o que é que eu posso melhorar. Era isso que eu queria saber. Por quê? Porque aquele feedback é uma coisa que vai ser uma coisa edificadora. Então, a gente tem que tomar cuidado com elogio, tá? Quando você tem muito apego com elogio, o que é que vai acontecer? Pessoas como a do versículo 6 diz, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Muitas vezes, a pessoa que é enganosa, a pessoa que é falsa, a pessoa que é invejosa, ela vai estar ao seu redor te elogiando o tempo todo. E você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Você não tem que ficar buscando pessoas que tragam elogios para você. Você tem que buscar pessoas que edificam junto com você. Pessoas que vão trazer para você feedbacks que sejam feedbacks para você crescer. E não só para você crescer em relação a seu ego. Em relação a você ficar se enaltecendo. Fechou? Então busque o que é edificador. E muitas vezes o que é o edificador é o que? Versículo 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Muitas vezes vai ser uma ferida. Aquilo ali vai ser o que vai ser edificador para você naquele momento. Mas, como a maioria das pessoas é frágil, isso eu não quero ouvir. Isso eu não quero saber. Todo mundo quer ser seletivo, né? Em relação ao que quer ouvir. Só quer ouvir coisa boa. Só quer ouvir coisa positiva. Para poder melhorar e entregar uma experiência melhor na próxima turma, que por sinal será em Recife. Boa. É isso aí. A gente vai se organizar para logo estar rodando o Brasil inteiro aí com esses treinamentos presenciais. Mesmo que você moesse um insensato como se soca o cereal num pilão, a tolice não se afastaria dele. Isso aqui é pesado, viu? Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Eu já falei várias vezes aqui uma frase que, para quem não está na visão, quem não está alinhado na mentalidade, às vezes acha que é coisa motivacional. Motivação. E não é.
Nada do que eu tô falando aqui todos os dias, nada do que eu tô falando é para motivar nenhum de vocês. Por quê? Se o fato de adquirir sabedoria não é motivação suficiente para você, eu não sei o que é que você tem que fazer da sua vida. Eu não vou ser a pessoa que vai ficar, não, pô, vai lá, faz e não sei o quê. Não, eu vou te mostrar os pontos. Ontem a gente, por exemplo, falou sobre procrastinação. Eu dei o exemplo do motivo pelo qual as pessoas não procrastinam. Eu falei que a gente precisa dar os primeiros passos para que depois a gente visse as coisas acontecendo. Por exemplo, essas lives aqui, todo dia 6 e 6. Hoje a gente está na 16ª live consecutiva. E o que é que acontece? Hoje a gente está mais perto do final do que do começo. 16ª já é mais da metade. A gente já está mais para o final e caminhando mais para o final do que para o começo. Primeiro dia para mim foi desafiador. Se você assistir a primeira live, você vai ver que a energia era totalmente diferente do que a energia que está sendo hoje. Isso daqui, eu já falei para vocês, isso daqui está sendo um exercício para mim. Isso daqui está sendo algo que está me edificando. E a gente já falou que você não é a sua fase. A gente já falou isso várias vezes. Você está numa fase negativa, você está no fundo do poço, está tudo dando errado, você não é a sua fase. Você está vivendo essa fase. Às vezes está vivendo uma fase de provação, uma fase de dificuldade. O que é que você precisa entender disso daí? Você precisa entender que essa fase vai ter alguma coisa para você aprender. No fundo do poço tem muita coisa para poder aprender. Se você está lá no fundo mesmo, você vai ter muito tempo para poder pensar em relação ao que você aprendeu para você poder chegar lá no fundo. E sempre vai ter muito aprendizado. Aí vai ter os vitimistas, né? Que nesse momento vai dizer assim, ah, mas é porque me roubaram. Beleza. Se você deu espaço para alguém te roubar, a culpa é sua. Ah, é porque alguém fez alguma coisa comigo. Beleza, a culpa é sua também. A intimidade que você dá para as pessoas, o espaço que você dá para as pessoas estarem no mesmo ambiente que você, é culpa única e exclusivamente sua. Aquilo que você deixou de fazer é culpa sua. Ah, eu não evoluí na vida porque eu não tive oportunidade. Você não teve oportunidade? Não teve. Você tem internet, você tem celular, você tem boca, você tem voz, você tem braços, pernas, mesmo que não tivesse até. Você sabe falar, você sabe ouvir, você está entendendo o que eu estou falando, você tem vida, você está vivo. Só o fato de você estar vivo já é uma oportunidade que você tem todo dia. Todo dia você tem uma oportunidade. E é justamente o fato de quê? De você abrir o olho de manhã, você olhar, você está inteiro, você olha para fora, está tudo certo. Imagina. Se você vivesse na Rússia ou na Ucrânia, que está no meio da guerra hoje, aí eu diria, pô, realmente, hoje está difícil. Hoje você não está tendo oportunidade. Mas no Brasil, pelo amor de Deus, pô, inventa outra. Desculpa. Então, você não é a sua fase. Por mais que você esteja vivendo uma fase positiva ou uma fase negativa. Mas você não é a sua fase. Ser é algo ligado à sua identidade. O que você é não tem nada a ver com a fase que você está vivendo, não tem nada a ver com a sua profissão. O ser é algo que é totalmente ligado à identidade, e a identidade está ligada ao Criador. Está lá em Gênesis 1:26. Lá está escrito o que você é, o resto são coisas que você está. Ó, se a oportunidade não aparecer, crie você mesmo, exatamente. Comprei seu curso há aproximadamente 2 anos e hoje tenho 2 negócios físicos. Aí, o cara criou as oportunidades dele. Muito bom, viu, Thiago? Depois me mandou uma mensagem no direct para eu saber mais sobre o que é que você está fazendo hoje em dia. E justamente esse ato de você não ser a sua fase é o que está dizendo aqui. Por mais que, procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Isso daqui é uma dica sobre o quê? É sobre gestão. E eu já falei aqui sobre isso. Sobre gestão financeira, por exemplo. Porque às vezes você é a pessoa que está vivendo uma fase boa. Como esse exemplo aqui, As riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Às vezes você está vivendo a fase boa. Você está vivendo a fase da ascensão, que a coisa está crescendo, a coisa está evoluindo. E justamente pelo fato de você estar numa fase de ascensão, como é esse exemplo aqui, você não sabe gerir os seus recursos. E o que são recursos? Recurso é dinheiro, recurso é tempo, recurso é sua vida, recursos são as pessoas que trabalham com você. E quando você não sabe gerenciar isso, ou seja, quando você não está conhecendo o estado das suas ovelhas e nem está cuidando dos seus rebanhos, o que é que vai acontecer? Aldo, mas eu sou pobre, eu não estou vivendo essa fase não, estou vivendo uma fase difícil. Beleza, aprende a ser fiel no pouco para você ser colocado no muito. Aprende a gerenciar as coisas que você tem hoje, mesmo que sejam coisas pequenas. Porque imagina o seguinte, se eu chegar para você agora e falar assim, vou botar R$1 milhão na sua mão, ou então você vai ganhar R$1 milhão na loteria.
Por exemplo, né? Rapaz, isso aqui, velho. Eu vou até tirar um print disso aqui. Vou apontando aqui, ó. Voltou? Fui tirar um print aqui. Fui tirar um print da live aqui, quase saio da live. Ó o que o Thiago falou aqui, ó. Oportunidades você é quem faz. Eu era catador de reciclagem. Vendi tudo pra comprar o curso e hoje estou colhendo os frutos. É sobre isso, velho. Me manda uma mensagem lá no direct depois e me conta mais sobre isso daí. Então qual que é a parada? Aldo, eu tô vivendo uma fase de dificuldade, tá difícil, eu tô duro, eu tô ganhando um salário mínimo, as coisas estão dando errado, as coisas não estão fluindo e tá difícil e tal e tal. É isso mesmo? Beleza. Aprende a gerenciar no pouco, porque se eu pego e coloco R$1 milhão na tua mão, ou então você ganha R$1 milhão na loteria, você sabe o que fazer com um dinheiro desse? Você sabe? Você não sabe gerenciar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Como é que você vai gerenciar 50 mil por mês? 100 mil por mês? Ah, não, mas como eu queria ganhar 30 mil por mês. Você não sabe gerenciar 3, para que vai ter 30? Imagine, tem coisas que parecem coisas boas pra gente, mas na mão das pessoas erradas, aquilo ali vira uma arma. Aquilo ali vira uma arma contra ela mesma. Imagina o meu carro. Meu carro é uma coisa muito boa na minha mão, né? Agora imagina na mão da minha filha. Minha filha dirigindo um carro, o que é que vai acontecer? Aquilo vai ser uma arma contra ela mesma. Ela mesma vai se machucar com aquilo ali. Então não é sobre a sua circunstância atual, mas é sobre a sua capacidade de continuar administrando. Então, nesse versículo aqui, Salomão está trazendo para a gente a consciência de quê? De que a gente precisa ser bons gestores, bons administradores. Por quê? Porque as riquezas não duram para sempre, ok? Quando o feno for removido, aparecem os renovos, e se recolher os capins dos montes, então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa. Os bodes serão vendidos para pagar o campo, e as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, a sua casa e sustentar as suas servas. Muito bom. Muito bom. Isso aqui está falando justamente sobre a gente aprender a resolver os problemas que a gente tem hoje. Sabe aquele probleminha pequeno que você não resolve, que vai virando um problema? Eu já fui o cara que eu deixei dívida de R$100 multiplicar por vários, hoje eu tô ocupado, hoje eu não tô a fim de resolver. Eu já fui uma pessoa que se eu fosse levar uma multa por pagar algo atrasado, eu não ligava. Bote fé, eu não ligava de pagar coisas atrasadas mesmo quando tinha multa. Eu olhava assim e falava, que nada. Só que quando você para fazer o cálculo do efeito cumulativo, ou seja, o quanto isso vai acumulando ao longo do tempo, você vai ver que aquilo ali vai te gerar um prejuízo gigantesco. Então a gente precisa resolver hoje as coisas que são pequenas, os problemas... Eita, que travou aqui agora. Os pequenos problemas que a gente tem no dia a dia. E eu falei que eu não ia demorar na live, já tenho mais de 1 hora aqui já. Tem que levar o carro na oficina para fazer a revisão. Os pequenos problemas que a gente tem no dia a dia, a gente precisa resolver agora, porque senão aquilo lá vai crescendo, vai se multiplicando, quando você vai ver, é um monstro que está ao seu redor. Assim como você que é investidor, por exemplo, você aprende a investir o seu dinheiro, você vai gerar uma bola de neve positiva daquilo ali, você vai gerar uma bola de neve de rendimentos, assim, mais ainda, na verdade, é a pessoa que tem prejuízo. Por quê? Os juros de um prejuízo, e quando entra juros sobre juros e juros sobre juros de juros que já entrou, aquilo vai virar uma bola de neve que vai se multiplicar de um jeito que daqui a pouco vai chegar a crescer de uma forma que daqui a pouco você não tem mais condição de resolver e não tem mais condição de pagar. Muito boa essa live de hoje, viu? Sinceramente. Boa de verdade. Quem gostou da live de hoje, manda um comentário aí. Fala alguma coisa. Fala eu gostei de tal coisa, eu aprendi tal coisa. Porque não é possível que você tenha ficado 1 hora comigo aqui hoje e não tenha tido um aprendizado que vai ser uma coisa que você vai colocar em prática na sua vida. Agora, isso que você aprendeu, eu preciso que você aplique. Não adianta nada você ficar aqui ouvindo, e aí ninguém vai para lugar nenhum. A gravação dessa live vai ficar salva no canal do YouTube, tá? Tanto para vocês que assistiram a live toda, se você quiser voltar e assistir de novo, ou para você que acabou chegando no final, quer pegar o que foi que aconteceu. A live de hoje foi muito boa, a live de ontem também foi uma live muito boa, e a cada dia que passa, essas nossas lives, elas têm sido cada vez melhores, e eu fico muito feliz com isso, de verdade, porque o propósito aqui está sendo cumprido. Eu estou recebendo mensagem de pessoas. Outro dia um amigo chegou e falou, pô, velho,
eu tinha terminado um relacionamento e eu achei que eu estava certo, e aí pelo que você falou, me caiu a ficha que eu estava errado em tudo. E eu preciso ir atrás de resolver. Então, tipo, você vê que uma live como essa, de uma live que tá restaurando relacionamentos, já tá, enfim, muita coisa acontecendo e cada dia uma coisa... Ó o que eu ia falar. Eu ia dizer que cada dia é uma coisa diferente. O Gil Marcos acabou de falar aí, ó. Cada dia tá sendo uma experiência diferente, agregando muito. A Vera Lúcia perguntou se ficou salva. Todas as lives, todas estão salvas no meu canal do YouTube, tá? Você vai lá no YouTube e digita Aldo Roseno. Inclusive, acabou de sair hoje mais um episódio do meu podcast, tá? Tanto no Spotify quanto no YouTube. Tava programado para 7h07 da manhã e já saiu mais um episódio. E o tema de hoje é polêmico, viu? O tema de hoje é o seguinte. Só dá para ganhar dinheiro na internet mentindo? Esse é o tema do podcast de hoje. Então, se você quer ouvir esse podcast, tem tanto no Spotify quanto no YouTube. Se você quiser assistir a gravação dessas lives, elas vão ficar salvas lá no meu canal. Fechou? Ó, o Gutenberg falou, poderíamos, depois de Provérbios, continuar com devocionais. Vamos nessa, vamos pra cima. Quando vocês estiverem comigo aqui, pra gente firmar um compromisso, a coisa vai acontecendo. Fechou? O meu compromisso com vocês tá feito. Independente de ontem eu ter dormido meia-noite ou 1h da manhã, eu vou estar aqui na live. Eu preciso de quê? Eu preciso do compromisso mútuo. Preciso que você esteja no mesmo compromisso que eu. Preciso que você chame pessoas para poder estar aqui na live também, junto com você. Para quê? Para que vocês continuem se edificando e todo mundo crescendo juntos. Fechou? Que a prosperidade é sobre isso. Um não precisa perder para o outro ganhar. Mas a gente tem como fazer todo mundo ganhar ao mesmo tempo. Valeu? Tamo junto e eu vejo vocês aqui, ó, 6h06 da manhã. E outra, eu tô percebendo que tem muitas pessoas que chegam na live, só que são pessoas que acabam chegando depois. Provavelmente pessoas que acordam um pouco mais tarde e tal. Faz um esforcinho, firme esse compromisso comigo, acorda um pouquinho mais cedo para você estar aqui desde o início. Fechou? Tamo junto, a gravação dessa live tá no canal do YouTube. Vai lá e ouça o episódio novo do podcast. Valeu? Até mais. Fui!